John Fitzgerald Kennedy nasceu em Brookline no dia 29 de maio de 1917. Seus pais eram Rose Fitzgerald e Joseph Kennedy, e a família é muito grande. John tinha outros 8 irmãos: Joseph Kennedy Jr., Kathleen, Eunice, Patricia, Robert, Jim, Edward e Rosemary Kennedy. Essa família não é só grande, ela é cheia de controvérsias e polêmicas. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre a vida de Rosemary aqui no canal. Se você quiser conferir, vou deixar o link aqui na descrição, vale muito a pena. Pois bem, com o passar do tempo, John Kennedy ficou conhecido pelo seu apelido de JFK. Ele se formou com êxito na Universidade de Harvard em 1940, antes de se alistar na reserva da Marinha Americana no ano seguinte. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele comandou barcos no Teatro de Operações do Pacífico, ganhando inclusive uma medalha por heroísmo. E após uma breve passagem pelo jornalismo, foi eleito para a Câmara dos Representantes pelo 11º Distrito em Boston, de 1947 a 1953, e em seguida foi eleito para o Senado pelo seu estado natal, Massachusetts, de 1953 a 1960. O humor, charme e juventude de Kennedy, além do dinheiro e influência do seu pai, foram muito importantes na sua vida política, até que ele resolveu que queria ser o presidente dos Estados Unidos. E foi eleito no ano de 1961, mas o vídeo de hoje não será uma biografia sobre sua vida. Eu farei uma análise sobre a sua morte e as conspirações que envolvem o seu assassinato. Desde o momento em que os tiros ecoaram na hora do almoço do dia 22 de novembro de 1963, rumores de conspirações cercaram o assassinato do 35º presidente norte-americano. O que é verdade e o que é mentira nessa história é o que vamos conferir no vídeo de hoje. No dia 21 de novembro de 1963, o presidente John Kennedy, acompanhado de sua esposa Jacqueline Kennedy e o vice-presidente Lyndon Johnson, empreenderam uma viagem de 2 dias para angariar fundos em 5 cidades do Texas. A viagem também foi provavelmente planejada como uma tentativa de ajudar a reunir um partido democrata rival em um estado que era vital para as chances de reeleição de Kennedy em 1964. Na manhã seguinte, depois de fazer um discurso em um estacionamento em frente ao hotel em que estava hospedado e depois de falar novamente em um café da manhã na Câmara de Comércio de Fort Worth, Kennedy e seu grupo fizeram um voo curto para o aeroporto Love Field, em Dallas. Depois de Dallas, a parada final da viagem estava programada para ser em Austin. No aeroporto, o presidente e a primeira-dama apertaram as mãos de correligionários antes de embarcar no banco de trás de um conversível aberto personalizado para viajar com o governador democrata do Texas, John Connally, e sua esposa, que se sentaram em poltronas na frente dos Kennedys. Eles iriam até a próxima parada do presidente, o Trade Mart, onde ele deveria fazer outro discurso. Estima-se que uma multidão de 200 mil pessoas percorreram a rota de cerca de 16 quilômetros até o Trade Mart. Quando a comitiva passou pela Elm Street e começou a entrar na Dillon Plaza, na orla do centro de Dallas, o conversível do presidente passou pelo prédio de vários andares do Texas School Book Depository. Momentos depois, por volta do 12:30, foram ouvidos tiros. Uma bala perfurou a base do pescoço do presidente, saiu pela garganta e provavelmente atravessou o ombro e o pulso do governador Connally, atingindo sua coxa. Outra bala atingiu Kennedy na nuca. A carreata correu para o Parkland Memorial Hospital, chegando rapidamente. No entanto, os esforços dos médicos foram inúteis. Kennedy foi declarado oficialmente morto às 13 horas. Connally sobreviveu aos ferimentos.
Nas horas seguintes, quando o país e o mundo chocados souberam da morte de Kennedy, o drama da perseguição e captura de seu suposto agressor se desenrolou. Cápsulas de balas foram encontradas perto de uma janela no 6º andar do prédio do Texas School Book Depository, que dava vista para a praça onde passava o comboio presidencial. O rifle foi encontrado em outro lugar, no mesmo prédio. Uma contabilidade dos funcionários da escola indicou que apenas 2 deles faltaram naquele dia. Um era um homem que havia saído para assistir à comitiva presidencial e foi impedido pela polícia de entrar novamente no prédio. E o outro era Oswald, que trabalhava lá há cerca de 1 mês. Ele foi visto no 6º andar cerca de meia hora antes do tiroteio e também foi avistado no prédio pelo seu superintendente e um policial logo após os disparos. A guarda presidencial pegou a descrição de Oswald e espalhou para a imprensa. Enquanto isso, o suspeito foi até a pensão onde estava hospedado. Cerca de 15 minutos depois de sair da pensão, ele foi confrontado por um policial local. O agente, chamado J.T. Tippett, achou Oswald muito parecido com a descrição dada pelos jornais, e quando foi mandado parar, Oswald atirou e matou o homem com um revólver .38 na presença de várias testemunhas, e mais tarde foi visto entrando no Texas Theatre, onde às 13h50 foi preso pela polícia. À medida que esses eventos se desenrolavam, o vice-presidente Lyndon Johnson, temendo que o assassinato do presidente fosse apenas o primeiro passo de um esforço muito mais amplo dos soviéticos ou até de outros inimigos dos Estados Unidos para desestabilizar o governo americano para um ataque, ele procurou efetuar uma rápida transição da autoridade executiva e buscar segurança, saindo de Dallas em um avião. Às 14h38, antes da decolagem, com o cadáver de Kennedy a bordo, Lyndon Johnson leu o juramento presidencial. Jacqueline Kennedy estava ao seu lado, ainda vestida com roupas manchadas de sangue. Questionado por policiais e pela imprensa, Oswald protestou sua inocência, alegando que ele era um bode expiatório, e pediu para ser representado por John Abbott, um famoso advogado do Partido Comunista dos Estados Unidos. Após ficar detido 2 dias e 2 noites, Oswald estava sendo transferido da prefeitura de Dallas, que continha a sede e a cadeia do Departamento de Polícia. Ele seria levado para a cadeia do condado na manhã do dia 24 de novembro. O evento estava sendo transmitido ao vivo pela televisão, quando o empresário Jack Ruby, um rosto familiar de muitos policiais que frequentavam sua boate, conseguiu entrar no estacionamento subterrâneo da prefeitura. Lá, ele atirou em Oswald com uma arma, enquanto as câmeras mostravam tudo em tempo real. Ruby disse mais tarde que havia atirado em Oswald para poupar Jacqueline Kennedy de ter que testemunhar no julgamento dele. Oswald chegou a ser levado para o hospital, o mesmo para o qual Kennedy foi levado, mas acabou morrendo em seguida. Mais tarde, Ruby foi julgado e considerado culpado de assassinato em 14 de março de 1964, tendo sido condenado à morte. No entanto, em outubro de 1966, um tribunal de apelações do Texas reverteu a condenação, embora Ruby tenha morrido em 3 de janeiro de 1967, antes que um novo julgamento pudesse ser realizado. Os protocolos para o funeral de outro presidente assassinado, Abraham Lincoln, foram seguidos para o funeral de John Kennedy. Seu corpo, em um caixão coberto com a bandeira norte-americana, jazia em repouso na sala leste da Casa Branca no dia 23 de novembro e depois foi transferido para a rotunda do Capitólio, onde foi visitado por cerca de 250 mil pessoas. Em 25 de novembro, um país enlutado assistiu na televisão a um desfile sombrio, onde mostrava um caixão puxado por 6 cavalos e acompanhado por um 7º cavalo sem cavaleiro pelas ruas de Washington. A missa fúnebre foi realizada na Catedral de São Mateus. Quando o cortejo deixou a catedral, o filho de Kennedy, John Jr., que acabara de completar 3 anos, saudou com emoção o caixão onde estava o corpo do pai, que foi enterrado no Cemitério Nacional de Arlington. Uma semana depois da morte de Kennedy, com o país ainda em choque, o então presidente Lyndon Johnson criou a chamada Comissão Warren para investigar o crime.
Chefiada pelo juiz Earl Warren, a comissão concluiu, em 1964, que um misterioso ex-fuzileiro naval chamado Lee Harvey Oswald cometeu o crime sozinho, disparando 3 tiros do 6º andar do Texas School Book Depository. Essa comissão foi incapaz de apresentar qualquer prova confiável e muitas das evidências foram desacreditadas por críticos da época. Então, foi instaurada a chamada HSCA, que significa Comitê Seleto da Câmara dos Estados Unidos sobre Assassinatos, uma espécie de CPI. E este comitê concluiu em 1979 que o presidente Kennedy, segundo o relatório, provavelmente foi assassinado como resultado de uma conspiração. Mas as evidências foram controversas. Apesar da HSCA contradizer as descobertas do juiz Warren e as pesquisas de opinião mostrarem consistentemente que o público estava cético sobre suas conclusões, a determinação de que Lee Harvey Oswald agiu sozinho ainda permanece a narrativa mais promovida pela grande mídia até hoje. Mas, à medida que os eventos daquele fatídico dia começaram a desaparecer da memória viva das pessoas ao longo dos anos, as dúvidas e teorias sobre o que realmente aconteceu com John Kennedy permanecem tão fortes como em 1963. Será que Oswald é inocente? Ou será que ele tinha um cúmplice? E mais, o assassinato do presidente foi realmente uma conspiração interna de órgãos governamentais? Primeiro, para termos certeza de que Oswald foi realmente o atirador e agiu sozinho, é controverso. E existem inúmeras testemunhas oculares que apoiam essa ideia. Um homem chamado Arnold Roland viu 2 homens no 6º andar da escola, poucos minutos antes do assassinato. Um dos homens que Roland viu estava armado com um rifle de alta potência, mas sua descrição não combinava em nada com a fisionomia de Oswald. Outra coisa é que, para escapar da provável localização do atirador, no 6º andar da escola após os tiros, Oswald teria que descer uma escada enorme, correndo, passando por 2 salas de aula. Nessas salas estavam as professoras Victoria Adams e Sandra Stile, mas nenhuma delas o viu. Da mesma forma, o zelador Jack Doggett disse que estava subindo a mesma escada que Oswald teria que descer para sair do prédio, mas Jack também não viu nada. Outro testemunho importante é do vigia do prédio. Ele afirma ter encontrado Oswald no refeitório do 2º andar, apenas 1 minuto e meio após os tiros, e ele parecia muito calmo e tranquilo. Então, se foi Oswald quem atirou em Kennedy, como ele desceu tão rápido 2 andares do prédio, passou pelas 2 salas e a única escada que dava acesso ao refeitório e não foi visto por ninguém? Várias outras testemunhas afirmam que Oswald realmente foi visto no refeitório e não no 6º andar. Outra coisa é que várias testemunhas viram um homem na janela do 6º andar antes, durante e depois dos tiros. E este homem é geralmente descrito como vestindo roupas claras. No entanto, no dia do assassinato, Oswald estava vestindo uma camisa vermelha e calça escura, como pode ser visto claramente nas fotos dele após a captura. As evidências médicas também apontam que o cenário oficial de um atirador solitário é algo improvável. A comissão Warren concluiu que Oswald disparou 3 tiros porque 3 cartuchos foram encontrados no ninho do atirador, ou seja, no 6º andar da escola. Se nos prendermos neste cenário de 3 tiros, é impossível de compreender como o presidente Kennedy sofreu pelo menos 3 ferimentos e o governador Connally, que estava sentado em uma cadeira suspensa na frente dele, sofreu 5, possivelmente estilhaços, como foi dito. Um espectador chamado James Tague também foi atingido e havia pelo menos 4 buracos de bala entalhados na limusine presidencial e no meio-fio. A comissão Warren concluiu que o primeiro tiro errou totalmente a limusine e causou ferimento no espectador James, e somente o terceiro tiro acertou a cabeça do presidente e possivelmente alguns danos ao acabamento cromado da limusine. Isso deixa o segundo tiro sozinho para responder por todos os ferimentos restantes em Kennedy e Connally. Alan Spector, um dos membros da comissão Warren, elaborou uma teoria para confirmar que uma única bala teria causado todos os ferimentos.
Spector afirmou que a segunda bala atingiu Kennedy na parte superior das costas e os estilhaços causaram os ferimentos em Connolly. Ele também teria sido atingido na mão pelo mesmo projétil. No entanto, todos os médicos presentes na autópsia na noite do crime estavam certos de que o ferimento nas costas do presidente era superficial e não transpassou seu corpo. Eles sondaram extensivamente o buraco de bala para tentar encontrar sua saída e descobriram que o projétil nem mesmo penetrou o tórax. A situação ficou ainda mais confusa para a teoria da bala única, quando o governador Connolly declarou em várias entrevistas que tinha certeza de não ter sido atingido pelo mesmo tiro que Kennedy. Sua esposa, Nellie, sentada ao lado dele no carro, também afirmou isso. As evidências contra a teoria da bala única continuaram se acumulando. Foi especulado então que um tiro no pescoço de Kennedy teria quebrado sua coluna, mas, segundo o laudo médico, a coluna estava intacta. Outros afirmaram que a bala que teria causado todos os danos, chamada de prova 399 da comissão, teria sido encontrada em uma maca no hospital. No entanto, o projétil estava intacto, apesar de ter, segundo a comissão Warren, passado pelo corpo de Kennedy e se alojado no pulso de Connolly. O teste de balística da própria comissão Warren mostrou que era impossível a bala ter causado essa quantidade de danos sem ficar deformada. Mas o Dr. Joseph Dulce, especialista em balística de ferimentos, que realizou inúmeros testes, disse mais tarde: a bala não pode ter causado tantos danos e permanecer intacta. Uma bala atingindo o pescoço do presidente, o peito e o pulso do governador deveria estar gravemente deformada, como nossos experimentos ao longo dos anos provaram. Apesar de muitas tentativas de replicar o tiro de bala única em especiais de TV por especialistas treinados, ninguém nunca chegou perto de fazer isso de forma convincente. Além disso, também havia um problema de tempo hábil com a teoria da comissão Warren. O filme caseiro de 8mm do assassinato, muito famoso e que você encontra facilmente aqui no YouTube, mostra isso. A gravação, feita por um costureiro de Dallas, chamado Abraham Zapruder, mostra claramente o presidente reagindo a um tiro antes de Connolly, apesar do fato de que eles deveriam ter sido atingidos com o mesmo tiro. O filme apresentou outro problema, a teoria da comissão Warren, pois mostrava que havia um intervalo de 5 segundos entre a suposta segunda e terceira bala. No entanto, praticamente todas as testemunhas estavam certas de que os dois últimos tiros que ouviram foram, na verdade, muito próximos um do outro. Foram quase que simultâneos. Desta forma, a teoria da bala única não faz sentido, mas sem ela, a comissão Warren não era capaz de demonstrar que apenas 3 tiros foram disparados e que Oswald era o único assassino. Um teste simples de parafina foi administrado na bochecha de Oswald após sua prisão, que deu negativo para o resíduo de arma de fogo. Insatisfeito com o resultado, o FBI submeteu Oswald a uma série de testes avançados, incluindo análise de ativação de nêutrons, e todos os resultados deram negativo. Isso foi tão problemático para o caso que o FBI simplesmente mentiu sobre os resultados nas audiências para não comprometer a comissão Warren, e isso foi comprovado pelo comitê HSCA. Essa evidência tem algumas ressalvas, é claro, já que o teste não foi administrado após a prisão de Oswald, mas ainda assim sugere fortemente sua inocência. Well, I was questioned by a judge, however I protested at that time that I was not allowed legal representation. Did you kill the president? No, I've not been charged with that. In fact, nobody has said that to me yet. The first thing I heard about it was when the newspaper reporters in the hall asked me that question. You have been. Nobody said what? Sir? You have been. Nobody said what? Okay, we can't hear you, baby. Okay. What did you do in Russia? A própria vida de Oswald está repleta de mistérios e eventos inexplicáveis. Longe de ser um comunista insatisfeito e solitário, como foi apontado, Oswald demonstrava ser alguém de extrema direita e se associava continuamente a membros de várias agências de inteligência, incluindo o FBI e a CIA.
Os fatos estranhos em torno da deserção dele para os Estados Unidos em 1959 e a maneira como ele facilmente retornou para os Estados Unidos em 1962 são indicativos de que seu envolvimento em uma operação de inteligência, assim como sua fluência em russo. É relatado que ele ameaçou revelar segredos internos dos Estados Unidos quando desertou para a Rússia e foi autorizado a reentrar livremente na América 2 anos e meio depois, sem qualquer consequência. A CIA chegou a afirmar que não o entrevistou em seu retorno, apesar de ser um procedimento padrão. Vários investigadores sugeriram que Oswald era um falso desertor, enviado para a União Soviética como parte de uma operação de inteligência da própria CIA, e sua notável fluência na língua russa era tão boa que vários nativos achavam que Oswald era russo. E isso certamente sugere um treinamento especial. Em Nova Orleans, no verão de 1963, Oswald foi visto na presença de indivíduos envolvidos em operações de inteligência e parecia estar no meio de outras atividades governamentais. Aceitando essa hipótese, essa história gera outras teorias. Oswald seria um agente secreto do próprio governo americano. As famosas fotos de Oswald segurando uma pistola e um rifle em seu quintal parecem, para muitos, uma tentativa de dar a ele falsas credenciais, como um extremista político a fim de se usar como alavanca para se infiltrar em grupos do governo como FBI, CIA e Interpol. O que poucos sabem é que mesmo antes do assassinato do presidente Kennedy, Oswald já estava sendo vigiado por operações de inteligência, devido justamente à sua necessidade de se aproximar de agências do governo. Ele até chegou a ser abordado no Novo México, mas foi liberado em seguida. Oswald teria viajado para a cidade do Novo México no final de setembro de 63, onde estaria tentando conseguir uma passagem segura para a União Soviética, e também visitou as embaixadas cubana e russa em várias ocasiões, além de fazer telefonemas para essas embaixadas. No entanto, apesar da ampla vigilância das câmeras de ambos os prédios, a CIA não foi capaz de fornecer qualquer evidência fotográfica da presença de Oswald em nenhuma das embaixadas, alegando que as câmeras não estavam funcionando ou que as fotos foram destruídas. O comitê HSCA descobriu mais tarde que a CIA também mentiu para endossar a teoria da comissão Warren. Então, vídeos e fotos surgiram, mas nenhuma das imagens mostravam o verdadeiro Oswald. 6 semanas depois, na noite após o assassinato, os agentes do FBI fizeram uma descoberta surpreendente. Eles conseguiram fitas de áudio com as ligações de Oswald para as embaixadas cubana e russa. Mais tarde, foi descoberto também que a voz na fita não era de Oswald. De toda forma, isso apontava que existia uma segunda pessoa na embaixada soviética e cubana. Essa pessoa também fez ligações, mas quem seria? Ele é o verdadeiro assassino? Se sim, quais as suas motivações? Então, começaram a circular boatos de que Oswald, ou quem quer que estivesse se passando por ele, havia visitado um agente da KGB na embaixada soviética, dando assim uma implicação óbvia de que havia envolvimento russo no assassinato do presidente. Claro, isso era um boato fabricado, mas serviu com o propósito de concentrar as mentes pensantes de Washington para encobrir os verdadeiros fatos do assassinato. Como dito anteriormente, em uma das cenas mais bizarras já transmitidas ao vivo pela televisão, Lee Harvey Oswald foi morto a tiros no domingo do dia 24 de novembro, enquanto era escoltado até o departamento de polícia de Dallas por uma escolta de policiais. O atirador, Jack Ruby, era o conhecido dono de uma boate local, e apesar dos extensos rumores sobre suas ligações com o crime organizado, a comissão Warren rejeitou totalmente qualquer ligação e concluiu que Ruby era apenas um fanático que matou Oswald porque ficou chateado com o que aconteceu com o presidente Kennedy. 15 anos depois, o comitê HSCA repreendeu severamente essa afirmação da comissão Warren por suas conclusões sobre Ruby. O homem tinha, de fato, várias conexões com o crime organizado
e sua associação com as figuras do crime aumentou maciçamente nos meses que antecederam o assassinato de Kennedy. O comitê HSCA também concluiu, ao contrário do veredito da Comissão Warren, que Robb provavelmente teve ajuda interna para obter acesso ao pátio da Delegacia de Polícia de Dallas para atirar em Oswald. O próprio Robb deu crédito aos rumores de conspiração quando fez comentários enigmáticos em uma breve entrevista coletiva para a TV em 1965, dizendo o seguinte: "Tudo o que diz respeito ao que está acontecendo nunca veio à tona. O mundo nunca vai saber os verdadeiros fatos do que aconteceu, os meus motivos. Existem pessoas que tiveram muito a ganhar com isso e outras a perder. Mas nunca vou deixar os verdadeiros fatos virem à tona." Quando questionado por um repórter se existia alguém poderoso envolvido, Robb disse apenas que sim. Bom, agora vamos voltar novamente à cena do crime. Após os tiros, como dito, Oswald fugiu imediatamente da escola e correu para sua casa para pegar um revólver, e mais tarde foi capturado no Teatro Texas, após intensa briga com os policiais e troca de tiros. Essas ações certamente parecem indicar algum tipo de culpa por parte de Oswald, não é mesmo? No entanto, como acontece com muitas das evidências contra ele, existem outras explicações para suas ações. Oswald pode ter fugido da cena e se armou porque percebeu que estava sendo procurado e sua vida estava em risco. Mas a Comissão Warren apresentou muitas evidências que mostravam que Oswald realmente encomendou o rifle que estava ligado ao assassinato, um antigo Meilincher carcano italiano da Segunda Guerra Mundial. Oswald supostamente comprou o rifle de uma empresa de vendas por correspondência, usando um nome falso de Alec Hildel. E mais tarde, uma impressão parcial da palma de sua mão foi encontrada na arma usada no crime. As evidências parecem convincentes, mas, como em todos os aspectos deste caso, existem outras ressalvas. É possível encontrar várias anomalias curiosas na cadeia de eventos apresentadas que poderiam ter sido exploradas com êxito pela defesa de Oswald, se ele tivesse sido julgado. Por exemplo, o formulário de pedido do rifle foi postado numa janela de tempo em que Oswald estaria trabalhando. Existe até uma planilha de horas para provar isso. Ele também mandou entregar a arma em uma caixa postal registrada com o seu nome real, mas encomendou o rifle com um pseudônimo. Isso era ilegal em 1963 e a encomenda não deveria ter sido entregue. Apesar desses problemas, as provas do rifle talvez continuem sendo a parte mais convincente no relatório oficial da Comissão Warren. Aqueles que questionaram as descobertas da Comissão Warren e começaram a postular teorias alternativas geraram uma indústria caseira de livros, documentários e, mais tarde, sites que continuaram a prosperar no século XXI sobre teorias da conspiração envolvendo a morte de John Kennedy. Embora as descobertas do Comitê HSCA estivessem amplamente alinhadas com algumas das teorias da Comissão Warren, uma revelação bombástica veio de uma gravação de áudio feita do microfone de um policial motociclista de Dallas, que supostamente forneceu evidências concretas de que 4 tiros foram realmente disparados, ou seja, 3 teriam sido disparados por Oswald e um 4º tiro por outro atirador. O 4º tiro, inclusive, teria atingido a grama. O Comitê HSCA concluiu que nenhuma agência de segurança ou inteligência dos Estados Unidos, incluindo a CIA, nem o governo cubano ou União Soviética, estavam envolvidas no crime, mas não descartou o envolvimento do crime organizado ou de extremistas políticos. Não muito tempo depois que o comitê publicou seu relatório, no entanto, a confiabilidade das evidências e as conclusões tiradas dela foram amplamente criticadas por todas. Em 1975, uma segunda comissão foi instaurada, a Comissão Rockefeller. Seus envolvidos disseram ter encontrado provas aceitáveis de nenhum envolvimento da CIA no assassinato. Em 1979, um relatório do Comitê HSCA reiterou as conclusões da Comissão Warren, mas voltou a afirmar que havia uma alta probabilidade de que 2 atiradores tenham alvejado o presidente Kennedy. A nova afirmação voltou a dar combustível para os conspiracionistas. Quem seria o segundo atirador? De quem teria sido o plano?
No outro extremo do espectro da conspiração política cubana estavam teorias que tentavam vincular Oswald ao assassinato de Kennedy a grupos anti-Castro, que estavam zangados com Kennedy por sua decisão de reter o apoio militar dos Estados Unidos à fracassada invasão da Baía dos Porcos por Fidel Castro. A falta de apoio de Kennedy para a invasão também é citada como motivo para aqueles que sustentam que elementos vingativos dentro da CIA estavam por trás do assassinato. Existem outras teorias da conspiração, algumas muito ilusórias, diga-se de passagem, incluindo uma que Oswald tinha uma amante mexicana que o levou a uma festa de comunistas e espiões, e lá eles simplesmente decidiram planejar a morte de Kennedy. Essas teorias da conspiração oferecem a promessa de profundidade e conclusão de resolver um dos maiores enigmas do século XX, mas o assassinato de JFK é um caso cada vez mais frio. Existem pessoas que acreditam que tudo não passou de um produto de marketing e que Kennedy não morreu. Outros dizem que ele era muito mulherengo e organizava festas com prostitutas e menores de idade e que sua esposa tramou tudo. Ou mesmo que o vice-presidente Lyndon Johnson, com sede no poder, quem articulou o crime. Alguns falam de conexões com a máfia e que Kennedy estava obcecado em matar Fidel Castro. Inclusive, Castro sofreu um atentado no mesmo dia em que Kennedy morreu. Vale lembrar também que a CIA, a Agência Central de Inteligência, é uma figura importante em quase todas as teorias que envolvem o assassinato de Kennedy por conspiradores americanos, sejam eles magnatas, mafiosos ou homens de poder. E até o homem do guarda-chuva está metido no meio. Essa é sem dúvida uma das teorias da conspiração mais misteriosas sobre a morte de Kennedy. Este homem teria sido filmado no dia do crime e o motivo de seu envolvimento no caso é no mínimo insólito. O homem do guarda-chuva, como ficou conhecido, foi visto sentado na grama perto da rua onde o atentado ocorreu. Ele teria feito um sinal com o guarda-chuva e em seguida um disparo foi ouvido. Depois, ele teria levantado e se dirigido ao Texas School Book Depository, prédio onde Lee Harvey Oswald estaria. A primeira medida tomada foi pedir que a população divulgasse toda e qualquer informação sobre o misterioso homem, uma espécie de caça às bruxas. Quase 15 anos depois, com poucas pistas quentes, uma identidade surgiu. Em 1978, um homem chamado Louis Steve Witt alegou ser o tal homem. Aos oficiais, ele afirmou que ainda tinha o guarda-chuva usado no dia e que estava sim tentando sinalizar algo, mas não que os tiros fossem disparados. A ideia de Louis, na verdade, era irritar o presidente com um guarda-chuva preto, e a sua explicação faz até sentido. Durante a ascensão do nazismo, Joseph Kennedy, o pai de JFK, apoiava Neville Chamberlain, primeiro-ministro britânico e apaziguador do partido nazista. Enquanto ele tentava acalmar as coisas conversando com Hitler, as pessoas o condenavam e usavam seu símbolo, um guarda-chuva, para zombar dele. A única intenção de Louis naquele dia era tirar o presidente do sério, fazendo uma referência ao passado. Durante o seu testemunho, ele comentou a terrível coincidência. Se o Guinness Book tivesse uma categoria para pessoas que estavam no lugar errado, na hora errada e fazendo a coisa errada, eu seria o número 1. No final, nenhuma acusação formal contra o homem do guarda-chuva foi apresentada. Até hoje, o assassinato de JFK parece tão sombrio quanto a turbulenta vida da própria família Kennedy. Bom, este foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo com seus amigos. Aqui na descrição você encontra um link que o levará para o nosso blog e lá você encontrará todos os links do canal, nossas redes sociais, como o Instagram, o @paralelometafórico e as nossas campanhas de apoio, o Apoia-se, o e-book de Jack e o Seja Membro. Bom, no mais é isso. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.